A audiência pública que discute aqui no plenário da Câmara Municipal de Bauru as diversas ocorrências de oscilações fora dos eventos climáticos, que é mais importante para a gente entender estruturalmente a questão da energia da cidade, não só pelo aspecto do vento, da árvore, daquelas questões que são eventos críticos. O Geraldo Braga do Sinergia vai nos ajudar a entender a posição do sindicato em relação a duas questões. Primeiro, uma estrutural. Como vocês, do ponto de vista dos trabalhadores, veem a atuação especial da concessionária CPFL aqui na nossa cidade e região em relação à capacidade operacional de resolver os problemas da rede? Bom, se a gente fizer uma comparação entre o que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu em Bauru, em termos de gravidade, os eventos aqui em Bauru foram mais graves. Não se compara você deixar uma cidade como São Paulo 3, 4 dias sem energia elétrica e uma cidade igual Bauru 3, 4 dias sem energia elétrica. É evidente que o impacto causado pela Enel em São Paulo é muito maior pela visibilidade da cidade. Mas o que aconteceu aqui em Bauru, com a falta de capacidade da CPFL em dar resposta à emergência, num momento que a população estava sem energia, é muito grave. Gravíssimo, porque isso demonstra que a CPFL ela não tem equipe suficiente para dar atendimento à emergência, ela não tem material suficiente, ela não tem veículo suficiente. Então, na verdade, o que aconteceu quando você tem um evento desse tamanho no estado de São Paulo? É o sistema de atendimento da CPFL que é precário. Por quê? Porque o consumidor, ele aciona o call center da CPFL, que é lá em Campinas. O call center aciona o centro de operação integrado da CPFL. Esse centro de operação integrado lá em Campinas, que atende a CPFL Paulista, atende a CPFL Piratininga, da região de Sorocaba, e atende a CPFL Santa Cruz, que é aqui na região de Ourinhos, todos esses eventos acumulam em Campinas. De lá de Campinas, os operadores do centro de operação, eles emitem as ordens de serviço para o pessoal aqui, para as equipes de campo aqui em Bauru e em todas as outras cidades do estado de São Paulo. Como os eventos se acumularam, teve uma sobrecarga, e aí você tem um operador para atender 30 eventos, se ele demorar 3, 4 minutos por cada evento, você já faz a conta aí, você vê o tempo que ele demora para atender todo mundo que está na fila de espera. Isso foi acumulando. No dia 3, o centro de operação da CPFL travou, e aí o que aconteceu? No outro dia, só aqui em Bauru, você tinha 500 eventos na fila de espera para ser atendido. Além da questão da fila de espera para eventos críticos, nós temos recorrências de oscilações de energia por problemas de manobras ou inversões de fase, segundo o que os técnicos apresentaram aqui. De que forma esses dois elementos interferem no questionamento da qualidade do serviço nesta área? Inversão de fase, para quem trabalha no setor elétrico, é um assunto muito sério e muito grave. Vou te dar um exemplo prático. Aquilo que o vereador falou lá agora, quando você tem uma inversão de fases, o motor gira ao contrário. E quando você tem falta de energia elétrica, se você tem um sistema de retaguarda, ou seja, um gerador, ele entra. Mas na inversão de fase, não. Por que não entra? Porque não é uma falta de energia. Ele continua enxergando energia na rede, só que ela está funcionando do lado contrário. Vou citar o exemplo de um hospital, e para a inversão de fase ter feito, você tem que ter motores trifásicos. Então, você tem um elevador, ele está ligado e a ligação dele não muda no sistema. Você inverteu a fase na rede. Esse elevador, você aperta o botão de subir, ele desce, porque o motor gira ao contrário. Você tem um equipamento lá que está fazendo a ventilação do hospital de base aqui em Bauru, onde teve a inversão de fase, e o gerador do hospital não entrou. Aquilo que era para ventilar, ele passa a funcionar como exaustor, ele gira ao contrário. Então, a inversão de fase provoca isso. E o básico da rede elétrica, quando você faz um trecho novo de rede, é você fazer o faseamento dos cabos, manter os cabos na mesma posição do resto da cidade. E Bauru era uma das poucas cidades do estado de São Paulo que não tinha problema de inversão de fase. Agora temos.
cotidianamente a gente está sentindo inversão de fase aqui em Bauru. Se você for no hospital de base, for na Beneficência Portuguesa, for em empresas que usam motores trifásicos, vai ser normal as pessoas relatarem motores funcionando ao contrário. Às vezes as pessoas não sabem nem o motivo dessa inversão de fase, mas é porque alguém foi lá na rede fazer um reparo e na hora de conectar os cabos ele inverteu, ligou a fase branca na fase vermelha, a vermelha na azul, e isso causou todo esse problema. Insisto com esse tema porque entre todos os operacionais e o desconhecimento, o representante da CPFL aqui acaba de afirmar que Bauru é faseada. Foi! Aquilo que eu acabei de afirmar aqui, Bauru era faseada, uma das poucas cidades que era totalmente faseada. Se ela fosse hoje faseada, não tinha ocorrido a inversão de fase. Como que ocorre a inversão de fase? Você tem um ramal, ele é faseado. Aí você tem um ramal do lado que também é faseado. Quando você perde um ramal, o que você faz? Você vem com a energia pelo outro ramal, você fecha um seccionador e interliga esses dois ramais. É aí que a inversão de fase acontece, quando você liga um ramal no outro, que você inverte os cabos de um ramal na posição do outro. E aí é que você tem a inversão de fase e o desfaseamento que causa todo esse problema na rede elétrica. Você diria que essa é uma questão de manobra entre várias que explicam boa parte das ocorrências que são repetitivas aqui? Sim, porque é aquilo que eu estou falando, quando você tem uma inversão de fase, você dá aquilo que eu falei lá na minha apresentação. A operação do sistema é lá pelo CO em Campinas. O cara está lá em Campinas, ele dá um comando para interligar um ramal aqui em Bauru. Ele fecha um seccionador, que a gente chama, um seccionador entre um e outro. E a hora que ele dá esse comando, se a fase está invertida, você tem um curto-circuito. E aquilo se esparrama para o outro ramal. Aí, se você tentar fechar outro ramal, aquilo vai se espalhando em rede e é por isso que você tem blackout. É por isso que você tem o desligamento contínuo e a rede vai caindo pedaço a pedaço. Cada interligação que você tenta fazer com um desfaseamento no meio, você acaba, em vez de restabelecer a rede, desligando a rede inteira. E para aproveitar a experiência do senhor, as oscilações de energia têm relação com isso ou é outro problema? Oscilações de energia têm relação com a capacidade de transformação. Se você observar, antigamente, qualquer rede elétrica, você andava 4 quarteirão, você via um transformador na rua. Mais 4 tinha um transformador. Hoje, a CPFL, para quem está ali próximo à subestação, ele não tem oscilação. Mas o cara que está na ponta, lá no Meiridota, lá no Sabiá, lá no final do ramal, lá na zona rural, não tem um transformador próximo dele ali para manter a queda de tensão. É normal, ramais muito longos, com quilômetros, você ter queda de tensão ao longo daquele ramal. Então, você tem que ter uma capacidade de transformação que mantém a tensão no nível aceitável, que é 127 volts, ali entre 125 e 130, no 220 volts, entre 215 e 225, para manter os aparelhos funcionando. E por fim, em função da complexidade, a tecnicidade de tudo isso, para ficar mais próximo do consumidor, o Sinergia, através do senhor, de várias frentes, portanto, de sindicatos, sugere aqui ao Poder Legislativo a criação de um conselho de serviços públicos ou privados essenciais. Sim, porque quando você tem o controle social do serviço público, não adianta você ter a ANEEL lá em Brasília, a Arcesp em São Paulo, ela não conhece o problema local. Quem está lá em São Paulo não está enxergando as dificuldades que o morador da zona rural aqui em Bauru está passando. Ele não sabe o que está acontecendo na zona rural. E se é no município, como tudo que é mais próximo ao cidadão, o cidadão tem um canal de reclamação, um canal de fiscalização, isso melhora a prestação do serviço. Por quê? Porque daí a empresa é cobrada, o poder público é cobrado para tomar providência, a justiça é acionada mais facilmente através da atuação desse conselho.